de Deus, buscando um nível maior de Deus. Se você não está ainda buscando, você fala assim, cara, de verdade, Vitor, tô aí, cara. Começa a orar para você querer isso, querer buscar um nível mais profundo de Deus. Porque a gente não vai conseguir viver os planos, as promessas de Deus, se a gente não buscar. E eu lembro que a última vez que eu preguei aqui no domingo, eu falei, para você cumprir o seu chamado, você vai ter que lutar por ele, você vai ter que realmente, cara, tomar isso à força. Então, a primeira coisa que a gente falou, né, no culto anterior foi sobre a adoração. E a adoração, realmente, o que é a adoração? A adoração, cara, ele realmente rompe barreiras, ele quebra os grilhões, ele liberta. A adoração do jeito que é o nosso estilo de vida. E o nosso romper, basicamente, a primeira coisa que ele precisa acontecer é voltar o nosso coração para o coração de Deus. Então a gente precisa ter basicamente isso, eu acho que esse é o primeiro passo. A gente volta o nosso coração para o coração de Deus. A gente para tudo aquilo que a gente está fazendo, todas as distrações, e a gente, Deus, eu não quero mais escutar ninguém, eu só preciso escutar a sua voz, porque eu preciso de uma direção. Quantos aqui já se sentiram perdidos na vida? Quantos aqui já se sentiram, cara, para onde eu vou? O que eu vou fazer? E agora, Deus? E agora? O que eu faço? Tem aí o call center? Tem. Pior que tem. Pior que tem. Debaixo da sua cama. Não debaixo da sua cama, mas com o joelho dobrado na sua cama. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia rapidinho. Esse vai ser um dos versículos que a gente vai tratar hoje. A gente vai falar de uma dos ofícios, gente. Tá? Abre a sua Bíblia lá em Mateus 9, verso 14. Mateus 9, 14, eu vou ler o 15 também, tá? Então, os discípulos de João Batista nesse caso aqui, os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão os dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Então olha só, a gente vai falar hoje sobre jejum. O jejum que rompe, Deus está falando aí com alguém, que eu já percebi, pelas caras de vocês, Deus está falando. Então assim, a gente vai falar hoje sobre o jejum que realmente traz esse romper na nossa vida. E é verdade. A grande realidade é que as disciplinas espirituais, eles são ofícios da igreja, do cristão, cara. Você não consegue ser um cristão se você não praticar esse ofício. É um ofício sacerdotal. Nós somos sacerdotes de Jesus aqui da nova ordem, da nova aliança que ele fez conosco. Naquela cruz ele morreu por você, pelos nossos pecados, e ele fez uma nova aliança para você, para que a gente tivesse acesso direto com Deus, e com esse acesso direto com Deus, a gente escutasse a voz dele, tem o Espírito Santo em nós, ou seja, nós somos sacerdotes aqui. E sacerdote sem oração, sacerdote sem arrependimento, sacerdote sem, colocar lá, né, eles tinham a função no Antigo Testamento de ir lá apresentar um animal, colocar lá, queimar o sacrifício, e depois que queimava o sacrifício, limpava, se purificava, e aí ia falar com Deus. Então ele orava, ele precisava ler a palavra, ensinar, ele também precisava fazer parte ali do templo também a adoração. Então, são ofícios. Não terceirize esses ofícios. Não terceirize a oração para o pastor, para o líder, ou até mesmo para o grupo de intercessão. Intercessão é uma bênção, mas intercessão é só um tipo de oração. Tá? Então,
Não terceirize esses ofícios. A gente está falando da oração e agora a gente vai falar do jejum. O que é o jejum? Amém? A Lisa amém, Lisa. A Lisa gosta de... Assim, gente, cara, jejum. Nesse texto aqui, eles estavam perguntando, indagando Jesus e falando assim, ei, esse bando de fanfarrão aí, esse bando de pessoa que você está chamando aí, está ensinando a palavra, por que eles não jejuam? Porque você é um mestre da lei, a gente vê que você é um mestre, Jesus, mas você, pelo que parece, os seus discípulos não praticam isso. Como assim, Jesus? E Jesus ele vai lá e dá uma palavra ali para eles, falando assim, olha, ele dá uma palavra falando assim, olha, o Messias está aqui. Mas eles não entenderam, porque os olhos deles e os ouvidos deles não foram abertos. Porque ele falou assim, cara, olha só, o noivo está com eles, não está? Poxa, então há felicidade. Então não precisa, porque quando você jejua, você está realmente buscando a Deus. Jesus ele basicamente estava falando assim, eles estão com Deus. Emanuel, Deus conosco, está ali. Então assim, quem pratica jejum, ele precisa entender que está realmente buscando, é uma busca por Deus. É uma busca por Deus. E não é para conseguir algo, não é para alcançar o objetivo, apesar de você precisar ter isso muito claro, a gente vai chegar nisso, mas é voltar o coração do homem para o coração de Deus. Amém? Isso é a primeira coisa que eu queria falar sobre jejum. O romper da sua vida pode estar a um jejum. Mas, deixa eu falar, o jejum não anda sozinho. Por isso, não faltem no próxima semana, acredito que seja oração, né, pastor? Acredito eu, não sei. Mas o jejum, ele não anda se não tiver oração. Se não tiver oração, não é aquele negócio assim, eu gosto de café, mas eu não gosto de chá. Não dá. Eu gosto de jejuar, mas eu não gosto de orar quando eu estou jejuando. Não dá. Não dá, não pode. Não pode. Eu gosto de orar, eu sou um homem de oração, eu estou lá toda manhã, mas, cara, jejuar para mim, não é comigo, deixa lá para o povo lá que tem o chamado de jejum. Não é, não tem, tira isso da sua cabeça, jejuar é isso, tá? Notem que Deus, ele lá no início, lá no princípio, lá em Gênesis, ele pediu para Adão fazer um jejum. Ele falou, a primeira ordem que Adão falou assim, Adão, não coma desse fruto. Dessa árvore, você está de jejum. Você não come desse fruto. Então, assim, notem que realmente o pecado, depois, ele entrou através do quê, Marquinhos? Desobediência. Mas foi através da comida, de uma comida também. Deles comerem algo. Reparem isso. Vai lá, Adão comeu do fruto. Depois de uma refeição, o pecado entra no mundo. Depois de uma desobediência. E Jesus, como que Jesus começou o ministério dele? Foi para o deserto. E aí ele ficou o quê? De jejum. Sem comida. E aí o diabo vai lá e oferece os banquetes. Ele oferece tudo. Ele entrou realmente guiado pelo Espírito Santo e saiu cheio do poder do Espírito. Reparem, cheio do poder do Espírito. O jejum, ele nos dá poder. O jejum, ele nos traz mais perto de Deus, mais perto do Espírito Santo, nós ficamos mais sensíveis e ele acaba nos capacitando. E qual é o segredo do jejum? Qual que é o segredo? Queria tanto saber, queria tanto querer jejuar. Primeiro, peça para Deus. Peça para Deus. Esse anseio, essa fome, essa vontade. Como eu falei, né? O oração é um ofício diário, porém, o jejum
Deus te incomoda a fazer. Você está ali orando, você está ali, intimidade com Deus, conversando com Deus. Você, com certeza, claramente você vai ouvir da voz de Deus falando assim: filho, faça um jejum. Dificilmente um jejum poderoso parte do homem. Ah, eu preciso disso, então quer saber, eu vou jejuar. Não é barganha. Não é barganha. Ah, eu preciso daquilo, preciso saber onde é que eu vou. Não, não é. Diversas vezes, na Bíblia a gente vê Deus, o profeta, falando para o povo: declarem um jejum. A gente vê lá em Nínive, né? Jonas: cara, eu vou destruir vocês, se vocês não se arrependerem dos seus pecados. O que o povo fez? Jejuou, se arrependeu, voltou o coração deles para o de Deus. Então, todas as religiões jejuam. Presta atenção, todas as religiões jejuam. Os muçulmanos jejuam no Ramadã. A gente vê até mesmo, irmão, os espíritas, os lá do inimigo, cara, como é que chama? Os endemoniados lá. Satanista, obrigado. Eles jejuam, cara. Então, por isso que fugiu. Por quê, gente? Por quê? Por que a gente vê outras religiões também jejuando? Porque o jejum, essa prática, esse ofício, ele libera algo no espírito. É como se ele abrisse uma porta espiritual. É como a gente desse acesso a Deus. E infelizmente, eu pesquisei esse dado, infelizmente, por ser um ofício, um dos mais difíceis, porque você precisa ter intimidade com Deus, você precisa entender de Deus, do porquê que você está jejuando, você tem que escutar a voz dele. Apenas 9% dos cristãos hoje levam essa prática a sério e fazem o jejum. 9%. Se tem 100 pessoas, cara, somente 10 fazem isso. Somente 10. Ou seja, e é por isso que a gente vê pouco poder da igreja. É por isso que vocês talvez veem, hoje em dia, né, antigamente era comum você ver expulsar demônio, a gente vê milagres, curas, maravilhas, vontade de, pregar evangelho, vontade de buscar Deus, porque a gente está hoje muita carne e pouco espírito. E o jejum faz a gente matar a nossa carne, esmagar a nossa carne. Então é por isso que a gente está aí, vendo poucas pessoas carregando realmente o poder do Espírito Santo. E todas as vezes que Deus quis se revelar, Ele pediu duas coisas para o povo. Abre aí a sua Bíblia em Joel, versículo 14. Joel, um texto famoso do profeta. E ele fala assim: promulgai um santo jejum. Para aí rapidinho. Está aqui, um santo jejum. Se ele está falando que é santo jejum, é porque existem outros tipos de jejum. É porque tem outras religiões que tem jejum que não é santo. Um santo jejum, convocai a uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Clamai ao Senhor. O que ele está falando assim, Ei, povo, faça um culto. Faça um culto. Se arrependam. Um santo jejum. Um culto de arrependimento. O jejum, ele não muda Deus. Olha só, jejum não muda Deus. Ele vai mudar o nosso coração perante o de Deus. Porque ele mata
a nossa carne. Olha Joel, passa um pouco para frente, vai um pouco para frente. No Joel, capítulo 2, verso 12. Verso 12. Fala assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, converte-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Esse com choro, talvez na sua Bíblia pode estar escrito lamento, né? Com todo o coração, jejum, lamento e pranto. Esse lamento está falando assim, cara, oração. Tem a ver também com a oração. Com o rosto no chão, no pó. Por isso que eu falei para vocês que não tem como você fazer um jejum e seguir a sua vida normal. Não dá, irmão. Jejum, deixa eu te falar um segredo que, de novo, nem é tão segredo assim. Jejum quer dizer se retira, irmão. Se retira, fala pouco, fala menos. Ora, se retira, fica no seu quarto. Vou fazer um jejum. Eu costumava fazer esses jejuns assim que, sabe, às vezes a gente pensa que faz um jejum mais fácil. Aquele jejum fácil. Fala assim, cara, quer saber, eu vou ficar sem pudim. Vou comer pudim. Quando que aparece um pudim? Não aparece. Enfim, aquele jejum fácil, aí você vai seguindo a vida. Você fala assim, não, porque que ali na sua consciência, no seu coração, você tem que falar, não, eu estou de jejum. Eu estou de jejum. Cuidado. E aí você vai lá, você até ora 5 minutos. Ah, glória a Deus, tem oração diária, lê a palavra. Uau, glória a Deus. Aí você termina o jejum, cara. Beleza, você até teve uma experiência bacana. Você até, talvez, né, aumentou um pouco ali a sua fome. Glória a Deus por isso, cara. Mas o que eu quero ensinar para vocês aqui hoje é que, cara, existe um santo jejum. Existe um jejum de verdade, gente. A gente tem que parar de achar que, eu vou jejuar de celular, de Instagram, de Facebook. Meu irmão, deixa isso de lado, isso aí é propósito, cara. Vou jejuar sei lá, de doce por 10 dias. Cara, tudo bem, mas você está comendo carne, está comendo picanha assim, meu irmão. Não é assim, cara. Você tem coisas que a gente está se satisfazendo com outras coisas. Não adianta só tirar uma coisa. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que, cara, Joel aqui nesse texto, ele está já proclamando esse texto aqui, ele já está preparando o avivamento. Ele já está falando assim, ei, olha cá, vem cá, converte de todo o seu coração. Isso com o quê? Com jejum, com choro, com lamento, com oração, com pranto, com desespero, irmão. Jejum de verdade envolve nosso desespero por Deus. Não é simplesmente, é isso, a gente está levando muito fácil, cara. Às vezes eu sinto assim, a nossa geração, a gente leva muito fácil, e eu estou falando isso para vocês, com todo o meu coração aqui aberto e vulnerável, que eu fazia isso já fiz isso, jejum de Instagram, de pudim, de, sei lá, de chocolate, mas estava lá comendo, sei lá, chocolate não, mas, talvez uma balinha aqui sim. Não é isso. Não é isso. Então, você vê diversas vezes na Bíblia o Espírito Santo descendo, quando lá em Pentecoste, na festa de Pentecoste, eles estavam lá no cenáculo, eles estavam de jejum. Quando o Espírito Santo desceu, cara, vai de jejum. Se você realmente espera um toque do Espírito Santo, se retira, cara. Busca Ele de todo o seu coração. Tanto é que hoje em dia eu já falei para mim mesmo, eu falei, cara, primeiro, jejum quando Deus pede. Não é porque eu quero mais poder, ou quero, sabe? Eu jejuo quando Deus pede. Quando eu sinto de Deus que eu preciso jejuar. Quando Ele vem com a resposta, eu falo, jejua, vem. Então tá. Beleza. Vamos jejuar? Então deixa isso tudo. Vou me retirar. Não vou fazer nada no dia. Não posso
trabalhar. Assim, para mim, né? Para mim, alguns jejuns aqui que eu vou trazer para vocês. Existem outros tipos de jejum, mas eu não vou ter tempo para trazer todos os tipos, mas eu vou pelo menos abordar 3. E a gente está falando aqui, gente, sobre romper na sua vida, tá? Eu estou falando de coisa séria. São coisas. Se você quer um romper, se você quer uma libertação, se você quer uma cura, se você deseja algo grandioso do Senhor, a gente está falando de romper, e romper não é qualquer coisa. Romper quer dizer que algo está solto, algo ainda não se quebrou, algo que precisa quebrar. Talvez existe uma barreira, um muro dentro da tua frente, dentro da tua vida, que precisa ser quebrado. Então, por isso que eu estou falando que, cara, beleza, existem jejuns, outros tipos de jejum, mas eu vou falar de 3 só tipos de jejum aqui, que são os jejuns mais poderosos que tem, que realmente extrai de Deus, cara, a unção que é necessária para a gente ter esse romper. Então, o nosso coração ele é barulhento, irmão. Primeira coisa, se retira. Barulhento demais, o lugar onde a gente está, as pessoas que a gente convive, Instagram, social media. Hoje a gente tem informação demais e a gente se retira de menos. Então, se retira. O jejum acaba voltando a gente para Deus. E um dos motivos da Bíblia a nos levar a jejuar é porque também a comida, a gente acaba fazendo a comida um nosso ídolo. Você sabia disso? A comida acaba sendo um ídolo para nós. Que a gente precisa se satisfazer com aquela comida. E a gente fala assim, não, hoje eu quero comer tanto. Hoje eu quero comer aquilo. E é um desejo desvairado, só que a gente não percebe. A gente não percebe. Olha só em 1 Coríntios 10, versículo 7, fala assim, ó, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Portanto, está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E se divertir aqui está falando sobre, festa, orgias, pornografia, diversão. É isso, desejos desvairados, cara. Não faça. E ele incluiu isso, comer e beber. Comer e beber. Porque é a nossa vontade. Senão a gente não toma cuidado, a gente acaba fazendo pequenos ídolos no nosso coração. Seja comida, seja um namorado, uma namorada, seja um relacionamento. E aí, meu irmão, deixa eu te falar, Deus, ele odeia concorrente. Ele odeia concorrente. A gente acaba desobedecendo um dos principais mandamentos. Qual que é? Que é amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Então, assim, olha só de novo, em 1 Coríntios 10 também, a gente leu 7, no 9, não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Eu não quero colocar aqui um peso no seu cardápio, falando que, poxa, é isso, não é aquilo. Mas eu quero, realmente falar aqui hoje, trazer pra gente, é que Deus também não gosta de pessoas que falam que não gostam de fazer jejum porque dá dor de cabeça. Ou porque sente falta daquilo, ou porque sente falta disso, dali. Ele não gosta, cara. Não gosta de ouvir isso. É uma das coisas porque, de novo, jejum é sensibilizar. Jesus, ele jejuou para recuperar o quê, gente? O domínio. E Satanás, ele ia e oferecia para ele assim, olha Jesus, eu te dou tudo. Não, mas nem de pão viverá o homem. Que aqui, ó, faz aí a pedra. Faz a pedra virar pão, você está com fome. Não. E aí, naquela hora, Jesus, ele recupera o domínio que Adão tinha perdido. Sensibilizou o homem, derreteu a carne, e até mesmo, de novo, gente, se até mesmo o diabo, os servos dele, jejuam
para acessar o Espírito. Oh, meu Deus, imagina o que Deus pode fazer se nós jejuarmos, de verdade. Se Deus tiver acesso, livre acesso, se não tiver ídolos no nosso coração, imagina que Deus pode fazer. E a gente vê histórias aqui, cara, a gente vira essa Austrália. Se 12 homens viraram a humanidade, e Jesus, ele garantiu, ele falou para nós, vocês farão coisas ainda maiores. Porque a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Dentro de nós. Como o jejum faz para liberar poder? Antes de começar um jejum, eu queria que você fizesse essas 5 perguntas para você. E se você estiver anotando, por favor, anote. Se você não estiver anotando, anote. Antes de falar essas 5 coisas, deixa eu só aqui complementar uma coisa, porque se você tem anseio pelo ministério, ou se você tem anseio realmente de ser usado por Deus, a gente precisa ter um alerta muito grande na nossa consciência, que é isso, o jejum ele mata a nossa carne, mata as nossas próprias vontades. E se a gente não tem essa prática em nós, cuidado, porque até mesmo ser usado por Deus pode te levar para o inferno. O ministério, a gente aqui, se a gente não tiver jejuando, matando a nossa carne diariamente, cara, a gente vai começar a querer fazer as nossas coisas pela nossa própria vontade, ser carnal, e isso a gente vai prestar conta. Não esqueça, a gente vai prestar conta de tudo, de tudo. Então, cara, quando o Senhor toca realmente em nós, quando realmente o Senhor toca, já era, você tem uma marca em você. Quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, a gente já tem uma marca em nós. E aí, quando a gente tem essa marca e usa essa marca por benefício próprio, a gente é levado para onde? A gente vai ser sentenciado. Então, é algo poderoso. Unção custa e caro. Ser usado por Deus precisa ter um preço a ser pago. Precisa ter um preço a ser pago. Então, as 5 perguntas antes de você começar um jejum. Ele é dado por Deus? Essa é a principal, na verdade. Porque senão, cara, se for coisa da sua carne, algum desejo que você realmente quer, não é para emagrecer, não é simplesmente para... Não. É algo que tem que ser relacional com Deus. Tem que partir de Deus. Convocar um santo jejum. Pergunta 2, quais são os motivos do meu jejum? Quais são os motivos? E de novo, por que eu jejuo? Não quer dizer que assim, olha, eu jejuei porque Deus falou comigo, eu entendi, Deus, amém, mas eu estou buscando um romper. Não é não é barganha. Deus, eu vou jejuar porque eu preciso mudar de país, melhorar minha vida. Não é isso. Deus, eu vou jejuar aqui porque agora eu preciso que o visto saia. Cara, também não é isso, mano. Não é sobre isso. O visto vai sair, a casa vai vir, se Deus quiser, cara. Mas você precisa deixar claro que isso tem a ver com voltar o seu coração para o coração de Deus. Tem a ver com as coisas de Deus. Deus, eu estou jejuando porque eu preciso estar mais próximo de Ti. Deus, eu estou jejuando porque eu preciso de uma cura. Deus, eu estou jejuando porque eu preciso me arrepender. Eu me arrependo, Deus. Eu estou me sentindo sujo. Eu estou me sentindo, sabe? Não. Preciso voltar para o caminho. A terceira pergunta que talvez você precisa fazer, talvez não, faça.
Para quais necessidades específicas eu estou jejuando? Qual a sua necessidade hoje? Já falou isso para Deus? E aí, de novo, tem algum ponto aonde você está em falta com Deus? Está em necessidade? Ou você está jejuando de novo por causa de uma cura? Você está jejuando porque você não tem nem vontade de orar? Você está longe de Deus? E aí, de novo, outra pergunta. Quais os resultados? O que eu espero? Deus, eu espero desse jejum o quê com isso? Deus, Ele quer saber. Ele quer te ouvir. Deus, eu espero sair desse jejum mais próximo do seu coração. Deus, eu espero sair desse jejum que eu possa liberar perdão para alguém. Deus, eu quero sair desse jejum avivado. Jesus, eu quero sair desse jejum com lágrimas nos olhos, meus olhos estão secos. Jesus, eu não sinto mais, meu coração está uma pedra. Precisa ter anotado. E a quinta pergunta é: eu estou ministrando ao Senhor? E aí, de novo, não dá para você jejuar, na minha concepção, os tipos de jejum que eu vou trazer aqui, esses jejuns, precisamos estar recluso. Precisamos estar fechados com Deus. Não dá para você jejuar e ir para o happy hour da empresa. Não dá para você jejuar e ir para o futebol no churrasco dos amigos. Porque esses jejuns liberam unção, poder. E o primeiro jejum que eu queria falar é o jejum de 3 dias. Jejum total. E a gente vê a história de Esther, aonde Esther, ela realmente passou por o povo de Israel passou por uma tramóia, né? De um cara que fez com que o rei fizesse um decreto para exterminar o povo judeu. E provavelmente você já ouviu essa história antes, mas só dá uma recapitulada. Esther, o tio dela incomodou ela e falou assim: Esther, faça alguma coisa. E ela falou: eu vou orar. E ela orou. E a partir de Deus ela falou: convoca todo o povo para jejuar. Mas é total, até as crianças de colo, sem leite, irmão, eu fiquei imaginando. Até as crianças de colo, jejum total, sem água. Sem água. Porque o povo, ele estava desesperado. O povo, ele estava ali pronto para ser morto daqui a alguns dias. E ela falou assim: cara, vou jejuar. E o que acabou alcançando? O que a Esther alcançou? Quais foram as necessidades? Aí de novo, né, voltando para as perguntas. Esther, pensando no motivo de Esther, se ela chegasse e fizesse uma listinha para Deus: Deus, a necessidade aqui é a nossa vida, Deus. Deus, olha só, os motivos desse jejum é que a gente vai ser exterminado, Deus. A gente vai morrer. Os resultados que eu espero, Deus, é que o povo seja liberto, que eu possa falar com o rei, Deus. Deus, que eu possa falar com o rei. E ela lá orando. E ela foi lá e tomou uma atitude. Ela quer saber, ele não me chamou, que o rei possa me chamar, mas ele não chamou. E aí ela falou assim: Deus, então, cara, me dá ousadia, Deus. Esse é o resultado que eu espero. Eu preciso de ousadia, porque eu vou lá entrar, Deus. E ela foi lá, entrou, e Deus foi lá, e o rei foi lá e estendeu o cajado e não exterminou o povo. Ela falou assim: olha, uau. E é engraçado que ela estava 3 dias de jejum e o rei falou assim: nossa, como é bela. Como é bela. E aí a gente vê o jejum de 3 dias, jejum total, liberando ali uma libertação para o povo, liberando ali milagre que só Deus pode fazer. Se você espera um milagre onde só Deus pode fazer, meu irmão, faça como Esther.
faça como Esther. Outro personagem aqui da Bíblia que a gente vê fazendo um jejum total de 3 dias é Paulo. Paulo caiu lá do cavalo, teve um encontro sobrenatural com Jesus. Jesus falou, por que você me persegues? E ele fica cego. Ele perde a visão. E aí, ele vai lá, fica recluso, cego, jejum total, e ali em oração. Quem que chega lá, irmão? Ananias. Recebe uma visitação e fala assim, Ananias, vai lá, tem um homem lá, Ananias, que está jejuando, orando, eu vou usar esse homem, vai lá, ora por esse homem. E Ananias vai lá, ora. Irmão, é poderoso, cara. 2 Coríntios 11, 27 vai falar, Paulo ele vai escrever, olha o que ele escreve depois, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Então era uma disciplina que depois ele entendeu que ele fazia, independente da situação dele, da fome, da sede, se ele estava trabalhando, se ele estava fadigado, se ele não conseguia, mas ele entendeu essa disciplina e falou assim, cara, eu vou jejuar. Eu vou orar, eu vou pedir, Deus, jejum. Cara, é um jejum urgente. Esse tipo de jejum que Paulo e Esther fizeram é um jejum urgente. É tiro curto, é coisa assim, cara, vai. Eu preciso de resposta, Deus, é urgente. Jejum de desespero. É o jejum do breakthrough. É o jejum de romper algo da sua vida. Resolve crises. Abre visão espiritual. E também traz a salvação. Como traz a salvação de pessoas, de familiares. Se você também está aqui e pensa que sua casa, minha casa, minha mãe não sei o quê, não se converte, eu estou tentando, pregando, está querendo colocar ali o evangelho, pela goela. Meu amigo, vai jejuar. Vamos jejuar. Ora para Deus. Traz salvação. Porque há castas que só saem com jejum e oração. A gente, eu sinto que a gente precisa começar a subir no monte. A gente precisa começar a subir aonde Moisés estava lá na glória, cara. Não ficar com medo e falar assim, cara, não, o jejum vai dar dor de cabeça, é mó difícil, cara. Pô, não, cara. A gente precisa começar, de verdade, a sentir o peso, cara. A sentir o fardo. A gente precisa começar a sentir aquele fardo assim, cara, se você não jejuar, se você não orar, não vai converter. Se você não for um homem, uma mulher de oração, não vai viver o chamado. Se você tem anseio, aí você olha ali e fala assim, pô, olha só, tão abençoado, né? Irmão, não sabe o preço que as pessoas pagam. De novo. E a gente vê realmente Deus ele resolvendo crises, ele dando visão espiritual para as pessoas, salvação de familiar, cara. É porque há um preço a ser pago. Esse então é o jejum de 3 dias. Existe o jejum de Daniel, o jejum parcial. Daniel jejuou 21 dias e Deus ele deu a revelação das 70 semanas. E Daniel ele estava lá na Babilônia, lá querendo revelação do Senhor, mas ele falava assim, Senhor, o que é isso? Eu não consigo entender o que o Senhor está querendo dizer nesse texto. Deus, eu vou orar. Ele estava ali cativo, o povo cativo, a gente precisa voltar. Deus, Daniel 9, versículo 2, fala assim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Esse é um jejum
parcial. Porque Daniel, ele deixou de lado, ele falou assim, Deus, eu preciso entender, eu preciso ter essa revelação. E aí ele deixou de lado os manjares desejáveis. Daniel 10:3 vai falar, manjar desejável eu não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, perfume, até que passaram as 3 semanas inteiras. A verdade é que esse jejum aqui, ele não passa fome, mas ele passa vontade. E para que serve esse jejum? Para que serve esse jejum? Visitação. Daniel, ele teve visitação. Daniel, nesse jejum, você vai começar a perceber que você vai ter mais revelação quando você está lendo a Bíblia. Ele vai abrir a sua visão. Ele abre a visão espiritual. Então, aqui está o jejum de Daniel. E para acabar, um dos jejuns que não te aconselho a fazer é o jejum de 40 dias. Não te aconselho a fazer, meu irmão, porque eu não sou Deus. Esse jejum, ele tem que ser uma santa convocação. Santa convocação. Porque antes de uma grande revelação, antes de um grande mover que Deus vai fazer na sua vida, você recebe isso, Deus, ele vai te convocar para fazer esse jejum de 40 dias. Porque essa revelação vai te requerer quase nada da tua carne. Porque é algo tão grande, é algo tão maravilhoso, que se você tiver alguma coisa carnal, talvez você vá para o inferno por causa daquilo que Deus está te entregando. Ele vai realmente chamar para esse jejum rigoroso? Ele vai realmente, fazer com que você esmague a sua carne? Mas é o famoso jejum que Jesus, ele fez no deserto. Aonde Jesus, ele ficou 40 dias sem comida. No texto fala, né? Depois que ele tomava água. Não é fácil realmente vencer isso, porque realmente Deus, ele precisa nos chamar. O jejum, ele libera um poder. A oração, ele vai te trazer intimidade para você ter uma revelação da parte de Deus, um chamado de Deus, intimidade com Deus, para você viver esse romper na sua vida. Porque o diabo, ele vai te exaltar primeiro. Por que a gente precisa fazer jejum, gente? O diabo, ele vai te exaltar primeiro, para depois ele ir lá e cortar suas pernas, e você cair o mais alto possível de um monte. Deus, ele faz ao contrário. Deus, ele precisa te esmagar primeiro. Deus, ele precisa te abater. A tua vontade, os teus desejos, para depois ele te exaltar. Para depois ele te colocar num lugar aonde o seu coração vai estar pronto para ser uma bênção, porque o jejum não tem a ver somente com você. Tem a ver com mais pessoas. Nós somos as mãos, os pés de Deus aqui. Nesse exato momento, Deus, ele quer te usar. Ele deseja fazer um avivamento, um romper na tua vida, para que você possa abençoar outras pessoas. Não acaba em você, mas é através de você. Não acaba em nós. Pode se colocar de pé. Curvar sua cabeça. Fechar seus olhos. Eu queria te dizer uma última coisa aqui, antes da gente adorar. Cara, a gente tem um fogo dentro do nosso coração.
uma lenha ali que precisa queimar para Deus, que precisa realmente estar diariamente abastecido, fazendo que o fogo não possa apagar. No Antigo Testamento, os sacerdotes, eles eram responsáveis para manter essa chama acesa no coração, para manter esse fogo queimando os sacrifícios, porque se esse fogo apagasse, não ia ter como ter holocausto, não ia ter como ter sacrifício. E esse fogo está hoje nos nossos corações. Há um fogo nos nossos corações. Mas tem duas coisas somente que esse fogo, que tem para onde esse fogo ir. Ou esse fogo aumenta, ou esse fogo vai apagar. Ou esse fogo vai apagar. Ou você pega mais fogo, ou esse fogo vai alastrar, vai para o lado. E sabe, nessa noite e nessas semanas, pratique mais esses ofícios da adoração, do jejum, da oração. Busque de Deus. Se você realmente quer viver uma vida para Deus, com Deus, esmague a sua carne. Sabe, chega desse evangelho de, só vim aqui de domingo, recebi, e agora eu não vou fazer mais nada com isso. Não, chega. Deus, Ele quer te dar uma unção específica para você. Você já carrega dons. Você já carrega, Ele já te fez com o dom da comunicação. Talvez Ele já te fez com o dom, sabe, do servir, do amor. Mas Ele quer realmente te usar para que através de você possa carregar um poder, para que você possa romper e acabar com essa mornidão, e acabar com essa frieza no coração. Por isso eu queria que você colocasse sua mão no seu coração agora. E repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu decido acabar com a frieza no meu coração. Senhor Jesus, aumenta a chama no meu coração. Me dê fome e sede da Tua palavra. Senhor, me dê fome e sede da oração. Senhor, que eu possa voltar o meu coração para o Seu coração. Agora, Jesus, eu peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, intensifica a Tua presença agora sobre nossos corações agora, Pai. O Senhor Jesus está falando agora com você nesse exato momento. Aonde você estava? Você quer saber para onde você vai? Só eu tenho o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para onde você irá? Se só eu tenho as palavras de vida eterna. Oh, Jesus, venha sobre nós agora, Pai. Venha sobre os seus filhos agora, Jesus. Que a gente possa realmente, durante essas semanas, Pai, ouvir a Tua voz, Pai. Nos humilhar, Pai. Nos quebrantar, Jesus. Realmente tornar os nossos corações de volta para Ti, Pai. Senhor, nós oramos, Pai, que o Senhor possa nos convocar a jejuar, Pai. Que o Senhor possa vir da Sua voz o motivo, o propósito, Pai. Que seja um santo propósito, Senhor. Que as nossas vontades, os nossos desejos, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, agora nesse momento eu peço, coloca Jesus na sua boca, cara. Coloca Jesus nos seus lábios, cara.
aonde você estiver agora. Fale com seu pai.